Olá, hoje eu tô trazendo vocês pra minha intimidade. Aqui é o meu quarto, aqui é o local onde eu faço algumas vezes o meu devocional. Eu vou subir esse vídeo puro, cru, sem edição, do jeito que eu tô gravando. Eu não gosto nem de dar essas pausas, eu gosto de editar pra poder cortar essas pausas de pensamento e tudo mais. E eu tô aqui eu iniciei, na verdade, meu momento de devocional e Deus me pediu para gravar esse vídeo, para falar sobre. Eu não cheguei nem a abrir a Bíblia, não cheguei a fazer nada, só sentei e fiz uma oração. E eu lembrei do versículo que fala sobre bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E tem uma parte, um pouco depois desse versículo, que se eu não me engano é em Mateus 6,33, que diz exatamente assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é ter fome e sede de justiça? É você ter fome e sede pela vontade de Deus. É você ter fome e sede para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. E principalmente o homem. Esse vídeo é para qualquer pessoa que quiser assistir, obviamente. Só que eu direciono o canal para homens, porque eu sei que eu preciso falar com homens. E o homem, ele tem a obrigação, principalmente o homem que ele tem uma família, ele tem a obrigação de ter fome e sede de justiça. E quando a palavra diz ter fome e sede de justiça, não é de fazer o certo, não é de que a justiça seja feita no sentido de você fez, você pecou, você paga. Não, não é isso. Ter fome e sede de justiça é fome e sede para que a vontade de Deus se cumpra, mesmo que aos nossos olhos pareça injusto. E às vezes a gente pode perder algo e quando a gente perde esse algo, parece muito injusto. Mas às vezes é a vontade de Deus. E eu tenho uma frase, essa frase é minha, eu nunca ouvi ninguém falar disso. Eu sempre falo assim, cara, vai dar certo. Oxi, peraí, esse vídeo não vai ter corte, vai ser full assim. Aí prendi, no nome de Jesus. Eu escutei uma sacola mexendo, parece que tinha alguém ali. Ter fome. Tá, lembrei. Eu sempre digo, cara, vai dar certo. E dar certo. Às vezes eu nem eu sigo essa frase. Por que às vezes eu não sigo essa frase? Porque ela é difícil de seguir. E vai dar certo. E dar certo nem sempre é sair como a gente quer. Dar certo não significa acontecer da forma como a gente quer que aconteça. Dar certo significa acontecer justamente aquilo que tinha que acontecer. Acontecer aquilo que Deus já determinou que aconteceria. Isso é dar certo. E voltando para o versículo, ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra. E Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: Pai, faça aqui na terra como é feito no céu. Que se cumpra a tua vontade aqui na terra como ela é cumprida no céu. E nós somos agentes de transformação disso. Nós somos um portal. Tudo é um portal. A TV, a tela, aqui por onde você está me assistindo, é um portal. É um portal do mundo espiritual para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, para dentro da onde você estiver. Se você estiver assistindo o carro, é um portal para dentro do teu carro. E é um portal. Se você assiste coisas ruins, coisas que são negativas, coisas que trazem a existência de espíritos ruins, esses espíritos ruins vão entrar dentro de onde você estiver. E qual é o portal do seu corpo? Seu corpo também tem um portal, tua alma também tem um portal. O portal para dentro da tua alma são os teus olhos. E se você assiste coisas ruins, você está levando para dentro do teu corpo, para dentro da tua alma, coisas ruins. Então filtra aquilo que você assiste, filtra aquilo que entra dentro de você. Se você assiste filme de terror é uma carga negativa absurda. Não precisa ser só um filme de terror, mas às vezes um filme de vampiro, ou filmes e séries que falam de demônios, animes que falam de demônios. Cara, isso tudo leva pra dentro da sua casa, pra dentro da tua alma.
coisas negativas, leva a espíritos ruins. Agora, cara, se tu assiste uma pregação, se tu assiste um filme legal, se tu assiste um filme cristão, se tu assiste uma série da hora, você já quebra isso e já leva pra dentro da tua casa, leva pra dentro dos teus olhos, pra dentro da tua alma, coisas boas. Eu tô no flow, tá? Então, não tenta criar um raciocínio lógico. Às vezes eu sou lógico, mas eu tô no flow e eu tô deixando fluir. Então, pensa sobre o que você assiste. E aí, cara, é uma questão de se retroalimentar. Como? A palavra fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ou seja, aquilo que sai da sua boca. Se você declara palavras de vida, você tem palavra, você gera vida. Mas se você declara palavras de morte, você gera morte. Perdão. Então é o seguinte. Se você assiste e ouve coisas ruins, você declara naturalmente coisas ruins. E não é você assistir e você ouvir que vai te contaminar. Mas só que você só consegue falar aquilo que teu coração tá cheio. E se você assiste e ouve coisas ruins e coisas negativas, inclusive a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então se eu ouço e vejo, eu falo. Se eu falo, eu gero, eu crio. E se eu gero, eu crio com a boca, eu naturalmente me retroalimento, porque eu estou ouvindo aquilo que eu falo. E se eu estou ouvindo aquilo que eu falo, eu estou fortalecendo, eu estou confirmando aquilo que eu estou falando, aquilo que eu acredito, aquilo que eu ouvi. Então se eu escuto, isso não vai dar certo. Eu já me alimentei com a palavra negativa. E se eu falo, realmente isso não vai dar certo, eu estou reafirmando. Primeiro eu estou criando com a minha boca e depois eu estou alimentando novamente o meu ouvido. Então a gente precisa ter um filtro de tudo aquilo que a gente fala, de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente vê. E voltando para a justiça, cara, o homem ele precisa ter fome e sede de justiça, principalmente o homem. Por quê? Porque o homem é o cabeça da casa. E assim como Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é a noiva. E se você tem uma noiva, se você tem uma esposa, se você tem uma namorada, você é o cabeça dela. Porque você é a representação de Jesus dentro da sua casa. E quando você é a representação de Jesus dentro da sua casa, e você não filtra, e você não tem fome e sede de justiça, fome e sede de se cumprir a vontade de Deus aqui na terra, você não está manifestando a identidade que Deus já te deu, de sacerdote. Então, o homem, ele precisa ter fome, precisa ter sede de justiça, ele precisa ser o direcionador. Ele precisa ser o direcionador da família. Então, cara, isso tá martelando muito na minha cabeça. Um homem, ele precisa ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Ou seja, você vai ver a vontade de Deus se cumprindo dentro da tua casa. E quando Jesus fala depois mais pra frente, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é ser a primeira coisa que você faz no dia, mas é ser uma prioridade. Independente do que aconteça, você vai buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É buscar a presença dele, é buscar a intimidade com ele, é buscar quem ele é você buscar se parecer com ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é a vontade dele. Eu demorei para entender, cara, isso eu passei meses estudando para poder entender o que é a justiça de Deus. Justiça de Deus é a vontade dele, é fazer cumprir a vontade dele. Então o homem, ele é o portal para dentro da sua casa. E se existem portais através da sua esposa, através dos seus filhos, através de convidados que estão dentro da sua casa, abrindo portais que não é você que está abrindo, que você não permite, você tem obrigação de fechar esses portais. Como? Exortando, falando, não quero que você assista isso. Você tem autoridade para proibir. E você tem autoridade para fechar e repreender. Se um portal foi aberto através da sua TV, você tem autoridade para repreender e fechar esse portal. E expulsar tudo aquilo que entrou através desse portal. Então você precisa exercer a autoridade que Deus já te deu. Cara, que palavra pesada, mano. Você é louco. Não sei nem se você tem maturidade para poder ouvir isso, mas não interessa. Deus me pediu para gravar esse vídeo, eu tô gravando, ele vai subir na íntegra. Inclusive até eu saindo. Ele vai subir do jeito que tá subindo. Acho que eu esvaziei, acho que era isso. Então, se você é mulher, tá assistindo isso, manda para um homem que é o teu homem, que é o sacerdote da tua casa. E se você é homem, manda para tua mulher, para que ela te ajude, para que ela te exorte e para que ela também entenda
essa visão de portal. Não vou pedir pra você curtir, não vou pedir pra você comentar, mas eu preciso que você compartilhe. E não é compartilhar para crescer o canal. Inclusive, eu vou buscar a configuração para não monetizar esse vídeo. Embora meu canal ainda não seja monetizado, mas eu não quero que ele conte para a monetização. E por que eu preciso que você compartilhe? Não é para crescer o canal. O canal ele tem outro objetivo. Ele vai crescer de outra forma. É Deus quem vai crescer ele. Só que por que eu preciso que você compartilhe esse vídeo? Porque essa mensagem precisa chegar em quem precisa chegar. E Deus me pediu para gravar. Tô gravando. Cara, acabei de vir da corrida. Você tá dentro da minha intimidade. Então, não sei se vai existir um vídeo mais sincero do que esse aqui nesse canal. A não ser que Deus peça para existir outro. Mande eu gravar outro. Se ele mandar, vai ter. Se não mandar, não espere. Não crie expectativa. Que não é esse o objetivo aqui. O objetivo é eu trazer, obviamente, instruções, palavras sobre crescimento espiritual, emocional em todas as áreas. Para você, homem, ou para o seu homem, se você é mulher que está assistindo. Mas esse não é o tipo de vídeo que eu tenho intenção de gravar. Mas Deus pediu para gravar, pai? Tô gravando, toma. É nóis.